Olá, este é mais um podcast anunciando as boas novas. A Bíblia diz que quando Elias soube que Jezabel havia feito um juramento de dar cabo de sua vida em 24 horas, o texto em 1 Reis capítulo 19, verso 3 diz que temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida fugiu. É interessante, é paradoxal o ministério de Elias neste momento, pois possivelmente um dia antes ele havia confrontado profetas ímpios e teria vencido na força do Senhor, o Deus de Israel. A consequência do medo e pavor de Elias o levou a fugir do seu ofício profético e fazer uma grande caminhada até o monte de Deus. A Bíblia diz que Elias estava tão exausto, desanimado e temeroso que disse basta e pediu a Deus que o matasse. Louvado seja Deus que não ouve nossas loucuras e nem ouviu as loucuras de Elias. Pelo contrário, Deus foi misericordioso e enviou um anjo para auxiliar na jornada de Elias. Na sequência da narrativa, nós podemos ver no mesmo texto, em 1 Reis, capítulo 19, constatar que a intenção de Deus era atrair Elias para a sua presença. Eu sei que às vezes as coisas são difíceis e estão difíceis. Quem aqui ainda não pensou em jogar a toalha, em abandonar o barco, dizer as mesmas palavras de Elias, basta, eu não sou melhor do que os meus pais. Porém, em meio a todo o desânimo de Elias e suas aparentes decepções, Deus está disposto a tratar com ele de tal maneira que Elias iria ter o seu momento ali na caverna, mas Deus o atrairia para a sua presença e diante das reclamações, das murmurações, até mesmo das aparentes decepções de Elias, Deus lhe daria uma nova visão que excluiria toda espécie de amuletos espirituais de Elias, e eu posso afirmar pela pergunta que o próprio Deus faz, que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, Elias aqui não é o seu lugar. Você já reparou que Elias, ele foge do seu compromisso com Deus e Deus o atrai para o seu próprio monte, para o monte de Deus, para o Sinai, o lugar de maravilhas. Quantos crentes estão dentro da igreja, indo de mal a pior, quando estão, na verdade, se refugiando nos muros da igreja? Afinal de contas, quem ousaria desconfiar que havia algo errado ou que há algo errado com alguém que não perde os cultos, não perde os estudos, está sempre ali nos muros da igreja? Elias justamente foi para o monte de Deus. Isso verdadeiramente é muito estranho. É possível que você esteja se escondendo de Deus, porém eu quero dizer para você, querido, querida, que Deus, ainda hoje, Ele deseja te atrair para Ele. Veja na narrativa de 1 Reis 19 que Deus reagiu às aparentes decepções de Elias, dizendo: Elias, sai do seu esconderijo. Eu estou aqui, Elias. Talvez Elias esperasse um Deus que falasse por meio de um vento intempestuoso. Talvez Elias desejasse que um Deus que falasse por meio de terremoto ou por meio de fogo. Afinal de contas, ele estava no Sinai, onde Deus falou com Moisés e as forças da natureza se manifestaram desta forma. Porém, Deus fala com Elias numa fala mansa, suave. Deus estava quebrando os amuletos espirituais de Elias. A pergunta de Deus é a mesma: o que você está fazendo aqui, Elias? E a resposta de Elias também, por incrível que pareça, foi a mesma, cheia de autocomiseração, lamentos, dizendo: Israel deixou sua aliança, os altares foram derrubados, os profetas foram mortos, inclusive só eu fiquei. A visão tosca de Elias ainda permanecia, mas Deus tinha algo grande para ele. Deus tinha para Elias uma nova visão, e esta nova visão conectaria Elias a retornar
aonde ele havia começado. E o texto sagrado diz que Deus diz para ele: volta, Elias, para o lugar de onde você veio. Volta. Elias deveria retomar a sua jornada espiritual. Agora Elias estava isento de uma espiritualidade mista ou mística. Elias, de fato, recebera de Deus uma nova visão. E junto com esta nova visão, Elias recebe de Deus novas instruções. Se a nova visão de Elias implicava que ele deveria retornar pelo mesmo caminho, as novas instruções incluiria em chegando lá. Isso nos mostra que Deus tem certeza de que nós chegaremos onde é que Ele quer que cheguemos. Ungirás um novo profeta em seu lugar. Através desse novo profeta, o profeta Eliseu, Deus iria ungir um novo rei, um rei para Israel, um novo rei ímpio que traria juízo sobre a nação de Israel. Deus estava mostrando e dizendo: eu mostrarei a eles quem é o Deus de Israel. Estas novas instruções também incluiria na vida de Elias a plena resiliência. E eu quero dizer para você, querido, que Deus exige de nós resiliência. Resiliência é quando nós estamos sobre fortes pressões, estamos prontos a resistir, a continuar a jornada, o projeto original de Deus para as nossas vidas. Deus não precisa de você. Eu quero dizer para você, Deus não precisa de você. Contudo, Deus deseja usar você, usar a sua família, porque Deus tem prazer nisso. O fato de Elias achar que ele era o único zeloso, o único profeta, talvez tinha deixado ele mal, abatido, desolado, desanimado. Só que Deus tinha algo especial para Elias. No verso 18 de 1 Reis, capítulo 19, Deus diz: olha aqui, Elias, eu tenho 7.000 homens, 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Deus tinha algo especial, Deus tinha gente especial, Deus continua tendo homens e mulheres especiais que não se corrompem, que são resilientes, que continuam na missão. E para concluir, quero relembrar você que Deus tem um plano na sua vida. Deus não se decepciona com você. Ele conhece você. Aliás, Ele conhece cada detalhe da sua vida. Elias foi restaurado do medo. Deus extraiu os amuletos espirituais de Elias. Elias foi curado e suas aparentes decepções se transformaram numa nova visão e Deus deu a ele novas instruções. O plano de Deus jamais pode ser frustrado. Deus sempre terá prazer em nos usar. Porém, Ele conhece os nossos limites. Se preciso for, é claro, Deus nos atrairá para Ele, nos atrairá para o seu monte e Ele mesmo irá conosco. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.